Boa noite, sejam bem-vindos a esta edição do SCP em Linha. Chefe do Executivo São Tomense manifestou total apoio para um bom funcionamento do Conselho Superior de Imprensa. A garantia foi expressa pelo vice-presidente do Conselho Superior de Imprensa na saída do encontro com Patrícia Trovoada. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrícia Emília Trovoada, recebeu na passada terça-feira em audiência os membros que integram o Conselho Superior de Imprensa. Segundo o porta-voz do Conselho, Nelson Aguiar, o encontro serviu para rever os aspectos ligados à regulação do sector e abordar questões relativas ao funcionamento deste órgão. Esse encontro teve como objetivo, em primeiro lugar, apresentar os cumprimentos à Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e chefe do governo, e, em segundo lugar, fazer uma abordagem da regulação da comunicação social e do funcionamento do Conselho Superior de Imprensa. Obtivemos do Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, o apoio total para nos ajudar a pôr a funcionar melhor o Conselho Superior de Imprensa. O Conselho Superior de Imprensa foi instituído em 1996. Em junho completa 19 anos de existência, mas parece que é uma instituição pouco afirmada na cidade de São Tomense. E nós queremos, também com a ajuda do governo, transformar o Conselho Superior de Imprensa numa verdadeira entidade reguladora da comunicação social e aprofundar e consolidar esse trabalho de regulação para o bem da democracia em São Tomé e Príncipe. Este líder aproveitou para apelar aos profissionais no sentido de compreenderem o funcionamento da comunicação social num Estado de Direito democrático. É preciso que os profissionais da comunicação social procurem compreender como é que funciona a comunicação social no Estado de Direito democrático. Em termos legislativos, temos leis, algumas que precisam ser atualizadas, mas outras que nos servem perfeitamente. Estou a falar concretamente da Lei da Rádio, a Lei 2/2001, a Lei da Televisão, a Lei número 1/2001, que estão em vigor desde 2001 e que são baluartes orientadores da atuação dos profissionais da comunicação social. Para além disso, entrou há pouco tempo em vigor o Estatuto dos Profissionais, dos Estatutos de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que também é outra ferramenta que vem ajudar os profissionais a exercerem melhor o seu trabalho. Compete então ao Conselho, com base nessas ferramentas, ir chamando a atenção, ir regulando, exercendo o seu papel de forma também pedagógica para que, obedecendo a esses preceitos, os profissionais consigam fazer melhor o seu trabalho. Membros do Conselho Superior de Imprensa manifestaram-se preocupados perante o Primeiro-Ministro com o funcionamento deste órgão e com a regulação do sector da comunicação social. O Primeiro-Ministro encontrou-se na passada segunda-feira com a diretora de Turismo, um encontro que serviu para fazer o balanço dos preparativos da participação de São Tomé e Príncipe na Expo Milão 2015. Enquanto Comissária-Geral para a participação de São Tomé e Príncipe na Expo de Milão, fazer um pouco o balanço de como é que está a ser os preparativos para a nossa participação, que será em breve. A Expo abre-se às portas já no dia 1 de maio e viemos apresentar o balanço aqui das atividades ao Sr. Primeiro-Ministro e também solicitar a colaboração do Sr. Primeiro-Ministro em angariação de financiamentos para podermos conseguir concretizar todas as despesas inerentes a essa participação, que são altas, embora a Expo disponibiliza, a própria organização da Expo disponibiliza-nos um financiamento, mas não é de todo suficiente para cobrir todas as despesas e é uma dificuldade que a Comissão tem encontrado ao longo desses últimos tempos e viemos apresentar também essa preocupação ao Sr. Primeiro-Ministro. Encontra-se de visita ao país uma delegação da Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil para fazer um diagnóstico sobre a Procuradoria-Geral de São Tomé e Príncipe, com vista a identificarem as possíveis áreas de cooperação.
A referida missão tem por objetivo recolher os elementos que visem a concretização por parte daquela Procuradoria-Geral de um projeto de assistência técnica em várias áreas, incluindo os conteúdos que se referem à implementação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. No fundo, esta missão, composta por um procurador, assessora do Procurador-Geral do Brasil, mais representante da Cooperação do Brasil, insere-se numa solicitação do Procurador-Geral feita em dezembro do ano passado, na reunião dos Procuradores-Gerais dos países que fazem parte da CPLP, em Brasília, relativamente, portanto, a um intercâmbio entre a Procuradoria-Geral do Brasil e São Tomé, relativamente à assinatura de um protocolo de cooperação, portanto, permitindo efetivamente uma maior dinamização de cooperação internacional entre as duas instituições e, consequentemente, os dois países. Como sabe, a CPLP comunga de valores comuns. Nós temos instrumentos que se celebrou na cidade de Praia em 2005, sobretudo a Convenção sobre a Corrupção, a Convenção sobre o auxílio mútuo em matéria penal e também sobre a transferência de pessoas condenadas. Portanto, são instrumentos que existem e que até hoje, efetivamente, tem-se notado que há muito pouca dinamização em termos da utilização de instrumentos de cooperação. E, por outro lado, também existem instrumentos internacionais que São Tomé ratificou, e estamos sempre a falar da cooperação internacional nessa vertente, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional Organizada, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Portanto, são instrumentos que permitem a cooperação entre as autoridades judiciárias, tendo em conta o combate ao fenómeno da criminalidade transnacional organizada. Daí que há necessidade, efetivamente, de se aproximar essas duas instituições para colaborarem em termos da instrução do processo, em termos de troca de informação, em termos da capacitação, sobretudo em relação ao intercâmbio de boas práticas a nível de intervenção dessas autoridades, sobretudo na investigação. Como sabe, os Ministérios Públicos têm esse mandato de promoção da ação penal e é aí que há necessidade, efetivamente, de articular as nossas ações relativamente àquilo que, eventualmente, as duas instituições podem aproveitar na sua plenitude em relação às suas intervenções, permitindo efetivamente um maior ganho significativo das nossas atividades no futuro. Bom, o próximo passo será a materialização dos conteúdos que eventualmente estarão no protocolo que vai ser assinado entre as Procuradorias do Brasil e de São Tomé e Príncipe. Secretário de Cooperação Internacional Vladimir Aras, por sua vez, disse que este encontro serviu para identificar as áreas que os magistrados necessitam de aprofundar. É uma visita de prospecção e é exatamente para que nós percebamos, os coordenadores do projeto percebamos quais são as necessidades de São Tomé e Príncipe, quais são os campos em que os magistrados que aqui atuam necessitam de um aprofundamento de acordo com os trâmites da cooperação internacional e das convenções internacionais, a fim de que em seguida se faça um programa específico que deverá ser consubstanciado no acordo, num protocolo a ser firmado ainda na cidade da Praia, em Cabo Verde, no mês de julho. No âmbito da visita desta missão ao território são-tomense, estão agendados vários encontros de trabalho entre aquela delegação brasileira e as autoridades judiciárias do Equador. Depois de 5 anos como embaixador da Santa Sé para São Tomé e Príncipe e Angola, o núncio apóstolo Dom Novatus Rugambua encontrou-se ontem com o primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, para uma visita de despedida em que o embaixador da Santa Sé se fez acompanhar do bispo Dom Manuel Antônio. Durante o encontro, também foram dominados outros assuntos. Estou aqui para fazer uma visita de despedida à Igreja, em primeiro lugar, a Católica, que conhecemos bem Dom Manuel, que é bispo, e também uma despedida também aos responsáveis da nação, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os ministros, sobretudo o Ministro de Relações Exteriores e os outros, naturalmente. Sempre nós, como Igreja Católica, queremos
ter um bom diálogo com os governos, no sentido que a nossa preocupação a servir o povo, a servir a população, e por isso sempre com os governos interessa mostrar a nossa disponibilidade para colaborarmos a nível da educação, a nível da formação das pessoas, dos direitos humanos, da luta pela paz, etc. E, portanto, nessa linha, a presença do Sr. Anúncio aqui, agradecer em primeiro lugar aos governos de São Tomé sempre a boa relação que tem existido com a Igreja. De facto, abordámos um pouco a questão do acordo-quadro que queremos levar avante para haver uma definição do quadro jurídico em que a Igreja, com as suas atividades, tanto religiosas como sociais, se desenvolve. Portanto, foi nessa linha que estamos a falar com o Sr. Primeiro-Ministro, desde sempre num espírito de grande colaboração, como sempre tem acontecido em São Tomé desde a independência. O Arquivo Histórico acolheu na manhã desta quarta-feira o ateliê de apresentação das atividades que serão realizadas na segunda fase do projeto PRIASA, um evento que contou com a presença do chefe da missão do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, Xavier Boulanger. Apesar do resultado satisfatório do projeto PRIASA, na sua primeira fase foi possível constatar que ainda há muito por se fazer em prol das comunidades agrícolas e pescatórias que ainda manifestam grandes carências. É neste quadro que o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, na sua avaliação, decidiu financiar a segunda fase deste projeto. O BAD, na sua avaliação, vai voltar a financiar essa segunda fase. Felizmente, na primeira fase, tivemos um financiamento de volta de 7,7 milhões de dólares e nesta segunda fase podemos atingir cerca de 3 vezes mais em relação à primeira fase. Portanto, vai-se continuar, como disse, a interferir a intervenções a nível das infraestruturas de apoio à segurança alimentar na área da agricultura e das pescas. A componente 1, que é a modernização e o desenvolvimento de infraestruturas agrícolas e de pescas. A componente 2, com apoio ao desenvolvimento de cadeias de valor, da profissionalização e da inovação. E a componente 3, a gestão do projeto. Essa nova estratégia baseou-se na estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento para São Tomé, que cobre o período de 2012 a 2016. E ela é oportuna por várias razões. Coincidiu com o aumento do recurso do banco disponibilizado para São Tomé, que inicialmente era 5 milhões de unidades de conta, agora que passou para 15 milhões de unidades de conta. E ela também baseou-se nas prioridades do governo, que também teve um ênfase na política agrícola do mesmo. E também baseou-se na estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento de 2013 a 2022 para o continente africano, onde questões ligadas à segurança alimentar e infraestruturas agrícolas são as prioridades. É também de referir que o principal objetivo desse projeto é que haja um crescimento inclusivo que poderá permitir a criação de empregos para jovens, mulheres e entre outros. Em representação do ministro da Agricultura, Nilton Garrilo realçou a importância do sector pesqueiro para o desenvolvimento do país e dos parceiros para a concretização da segunda fase do projeto. A aposta do PRIASA 2 deve se dirigir mais para uma pesca mais desenvolvida, que é a pesca semi-industrial. Eu penso que esta questão também já foi discutida com o setor das pescas, a direção das pescas e todos aqueles que têm a ver com o setor da pesca. Portanto, o setor pesqueiro é um setor bastante importante para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Pensamos que o PRIASA 2 poderá prever alguns mecanismos, nomeadamente envolvimento da sociedade civil. Estou a pensar, por exemplo, no Zatonadil, que é uma ONG que tem bastante experiência na questão da sensibilização. E também estou aqui a pensar, por exemplo, na outra direção que nós temos, que é o próprio Ministério recentemente criou a direção do associativismo e cooperativismo de desenvolvimento rural. Eu penso que
que quer as ONGs, quer esta nova direção que recentemente foi criada no Ministério, poderá dar um grande contributo para a melhoria da apropriação e da sensibilização de todos aqueles agricultores e todas as pessoas que vivem no mundo rural, de forma a melhor se apropriarem das infraestruturas que vieram a beneficiar. Reabilitação de 6 sistemas de irrigação, 14 abrigos para a produção de viveiros, reabilitação da CATAP, construção da nova sede da Direção das Pescas, reabilitação e apetrechamento do laboratório de análises são alguns dos resultados obtidos na primeira fase do projeto de reabilitação das infraestruturas de apoio à segurança alimentar PRIASA, com financiamento de 7,7 milhões de dólares do BAD. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado transferiu todo o dossiê dos trabalhadores licenciados para o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Carlos Gomes. Trabalhadores licenciados do Estado que desde 2002 lutam para conseguirem obter as suas indemnizações. Depois do encontro entre o primeiro-ministro Patrício Trovoada e o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado, ficou acordado em transferir todo o dossiê dos trabalhadores licenciados para o ministro do Emprego e Assuntos Sociais, a fim de serem indenizados. Como sabes, entregamos de conformidade com o acordo assumido entre o sindicato e o Sua Excelência o Primeiro-Ministro. No último encontro que tivemos, foi-nos orientado de entregar todo o dossiê do trabalhador licenciado à Sua Excelência o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais. Um assunto que vem sendo discutido há vários anos e que hoje conheceu outros contornos. Como sabe, esses trabalhadores estão há mais de 20 anos no abandono, no desemprego, obviamente numa situação crítica e gritante. Ao longo desses anos, o Sindicato de Trabalhadores do Estado via combatendo para efetivamente fazermos uma justiça social nesse aspecto, porque não se pode tirar um trabalho contributivo dos trabalhadores ao longo dos anos e pô-lo sem nada. Portanto, hoje concluímos uma longa luta, uma longa coragem e determinação do líder, que efetivamente teve a capacidade de trazê-lo, este barco, a bom porto. Estamos a falar concretamente de que luta? Luta de indemnização dos trabalhadores licenciados. Como sabe, já vem desde 2002 esta luta, portanto foram vários cenários que nos aconteceu. Portanto, hoje termina, esse cenário a nível do sindicato. Nesta altura, ainda não há uma data certa para que esses trabalhadores sejam indenizados, mas o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Estado está otimista que o problema será resolvido o mais breve possível. Cabe agora o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais e o Ministro do Planos e Finanças procederem em conformidade com o Primeiro-Ministro para que tal aconteça. É desse jeito que colocamos um ponto final a esta edição do STP em linha da sua TV Ande Live, uma TV feita para si. Boa noite, até amanhã.